Qual a importância do protestantismo para o mundo? Simples. Sem ele, não existiria um Ocidente próspero e livre como o conhecemos, que justamente por conta do abandono dessa fé está em declínio. Pelo menos é isso que revelam vários pensadores de obras clássicas, alguns nem protestantes eram. Max Weber, em A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, é um deles. Ele queria entender por que países protestantes como Alemanha e Inglaterra floresciam culturalmente e economicamente, enquanto nações católicas como Espanha e Portugal ficavam para trás. Apesar de errar em alguns pontos, Marx acerta ao dizer: o calvinismo é precisamente a primeira ética cristã que deu ao trabalho um caráter religioso. Quem não conhece a famosa fala de Lutero que, ao ser inquirido por um sapateiro sobre o que ele deveria fazer agora que se convertera, e Lutero disse: vá para casa e faça o melhor sapato que puder. Na época da Reforma, 1/3 da população adulta fazia parte de alguma ordem religiosa. Isso, em sua maioria, por conta da visão católica, que via o dinheiro com maus olhos e todas as atribuições deste mundo como insignificantes e menores que o serviço sagrado do padre, do sacerdote. É claro que essa velha nova visão trazida pelos reformadores, essa vocação do trabalho, de qualquer trabalho, produziu todo tipo de riqueza e desenvolvimento. Além disso, a fé protestante, ela nasce como uma busca pela verdade. Lutero disse: a paz, se possível, a verdade a todo custo. Numa época em que a verdade estava restrita àquilo que a igreja determinasse, pois somente a ela cabia o direito de interpretar a Escritura, sendo levado à fogueira quem discordava, isso foi transformador. As ideias dos reformadores foram transformadoras. Ao lado de uma igreja deveria existir uma escola, pregava o reformador. O ex-monge traduziu a Bíblia para o alemão, para que o conhecimento estivesse acessível a todos de sua nação. Por tudo isso, nos países protestantes, os livros e a tecnologia eram bem-vindos, enquanto que os países islâmicos rejeitaram a prensa, responsável pela difusão do material de Lutero. Na Espanha, a pena de morte para quem importava livros foi estabelecida em 1558. Países católicos como Portugal expulsaram os judeus, os mesmos que haviam trazido conhecimento de astronomia e matemática. A Revolução Gloriosa de 1688 foi outro evento com presença protestante que explica e muito o Ocidente. O rei Jaime II perseguia os protestantes, o que os levou a lutar pela deposição do monarca e se estabelecer a Declaração dos Direitos. Isso marcou o fim do absolutismo inglês, trazendo estabilidade política e econômica ao país. Além de liberdade econômica e científica, impostos baixos e controlados, proteção da propriedade privada e segurança jurídica, fazendo com que muitos historiadores considerem esse evento como algo fundamental para um dos maiores acontecimentos da história humana, a Revolução Industrial. E também não dá para falar da maior nação de todos os tempos, os Estados Unidos, sem falar do protestantismo. Em 1620, 102 peregrinos puritanos, calvinistas da Inglaterra, saíram no navio Mayflower e foram os primeiros colonos a se estabelecer no que viria a ser os Estados Unidos. Querendo entender por que a democracia funcionava nos Estados Unidos, mas destruiu o seu país, o católico Alex Tocqueville foi morar nos Estados Unidos. Sua conclusão? A fé protestante explicava o sucesso daquela nação. No Novo Mundo, a democracia não está oculta na noite dos tempos ou nos desígnios da providência. Ela foi trazida pelos imigrantes, pelos puritanos da Nova Inglaterra ou os Quakers da Pensilvânia, como um princípio religioso formador da nova pátria. E ele continua: a liberdade vê na religião, protestante, calvinista, a companheira de suas lutas e de seus triunfos, o berço da sua infância, a fonte divina de seus direitos. É interessante que hoje nós calvinistas sejamos tratados como retardados, como uma seita, nascida no centro do inferno, prestes a estragar tudo o que põe à mão, como uma espécie de toque de Midas ao avesso, sendo que, na verdade, foi esta fé, que é a genuína fé cristã, uma das grandes responsáveis por parir o nosso mundo. Meu orgulho não cabe no peito neste dia, 31 de outubro, e é por isso que eu encho o pulmão de ar para logo em seguida soltar. Eu sou calvinista.